Olá amigos, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, e aqui estamos nós para iniciar mais uma semana de reflexão em cima de obras da codificação espírita, obras que vêm enriquecer o nosso conhecimento. Assim, amigos, agradecemos a companhia daqueles que já estão chegando, já estão participando conosco, agradecemos muito. E vamos iniciar a nossa noite com a nossa prece, primeiro dizendo boa noite a Carol, a Aline, Ivete, seu Antônio, muito boa noite a todos. Faremos a nossa prece e em seguida continuamos cumprimentando os amigos que estão chegando para essa noite de estudo a respeito da obra Os Mensageiros, obra de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Boa noite, Mara, boa noite, Guto, Sandra, muito bem-vindos. Vamos à prece, então? Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva. Ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações. De tal forma, Pai, que consigamos verdadeiramente caminhar com equilíbrio, com alegria no coração, com a certeza que dias melhores virão, que a proposta divina para os seus filhos será sempre a proposta do bem para todos. Que Jesus, o Mestre amado, esteja a guiar os nossos passos através desses benfeitores espirituais que nos assistem a cada semana. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, boa noite, Célia, boa noite, Cláudia. Sejam muito bem-vindos. Hoje, graças a Deus, também está funcionando aqui o nosso YouTube. Então, quem puder, dá uma chegadinha lá, dá um oi e assim nós vamos movimentando o canal do YouTube. Meus amigos, nosso capítulo de estudo nesta noite é o capítulo número 21 da obra Os Mensageiros. Nesse capítulo 21, que tem como título Espíritos Dementados, nós vamos ver que André Luiz presenciava, naquele ambiente que ele fora junto de uma grande equipe para prestar socorro do passe de sopro, do passe magnético, eram criaturas que estavam adoentadas no mundo espiritual. Então, André Luiz parou para ouvir alguns relatos de pessoas que se aproximaram de Alfredo, que era o diretor do posto de socorro Campo da Paz, e cada um reivindicando direitos que entendiam possuir. Então, nós vimos um primeiro homem que se manifesta pedindo providências, que ele tinha feito um pedido a respeito das terras que ele possuía, dos escravos que ele possuía, e que agora então ele precisava voltar, dar conta como ficariam os seus bens, ele tinha que estar junto da família. E simplesmente Alfredo fala a ele a respeito que ele não estava bem de saúde ainda, ele não contradiz aquele homem, não diz aquele homem você já morreu, ele não fala isso. Ele então leva a conversa como se estivesse dentro de um hospital e aquele homem adoentado ainda sem poder ter alta. O segundo que se aproxima e o homem sai satisfeito, sorridente, aguardando então quando ele tiver a melhora para poder se livrar daquele hospital. Chega também um senhor falando a respeito de uma herança que ele tinha e que primos queriam tomar conta dessa herança e se o Alfredo já tinha mandado a carta dele para o imperador. Então nós vimos aí que este homem, porque o livro é da década de 40, no século 20, esse homem ainda está parado lá no século 19, porque ele ainda está na época do Império. Ele quer que o imperador interceda por conta da herança dele que os primos queriam tomar. Também Alfredo tem o mesmo tipo de conversa. A Cidinha diz que o YouTube está ok e o Facebook está travando. Então, meus amigos, fica aí para vocês a escolha, né? Porque verdadeiramente essas internets é que fazem arte. Mas se o YouTube está conduzindo bem, a gente ainda agradece que é um meio. Boa noite, Sérgio, boa noite,
Divone, sejam bem-vindos. Vamos ver se as coisas acabam melhorando por aqui também. Mas seguindo, nós vemos um terceiro caso de uma mulher que se aproxima, ela quer que ele dê um jeito, ela precisa voltar para casa, porque o marido, ela tinha a preocupação que o marido ia dilapidar toda a fortuna que ela tinha, ele ia lesar as filhas nas propriedades, nos bens, e ela então queria voltar para tomar conta, porque o marido era gastador, ela queria voltar para tomar conta dos seus bens. Então, nos três casos, nós vimos que as pessoas estavam presas aos seus patrimônios, aos seus bens terrenos, cada um dentro do seu mundo, da sua época, da situação que viviam no momento da desencarnação. Ela até acha que ela não entende por que ela está ali, se ela apenas sofreu um desmaio, uma coisa tão simples, porque ela estava num hospital e agora há tanto tempo ali, e Alfredo diz a ela que ela ainda precisa de tratamento. Ela não gosta, né? Ela não gosta, não se sente bem com a informação dele, não quer saber disso não. E assim eles estão observando e Alfredo explica que ele parou para conversar mesmo, para que eles, André Luiz, Vicente, pudessem observar esses comportamentos, essas mentes perturbadas, presas ainda às vivências terrenas, que se encontravam ali no mundo espiritual. Então, continua, né, a conversação ali, outros enfermos foram chegando, mas Alfredo diz simplesmente que ele não pode atender a todos naquele momento. E dizia, olha, depois, amanhã, todos serão recebidos para explicações. E aí ele volta-se para André Luiz e para Vicente, que estavam aprendendo a servir, aprendendo a ajudar, dizendo, no círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. Aqui são verdadeiros loucos. Quando ele fala isso, ele está se referindo a esses desejos materiais, né? Na vida terrena, uma pessoa que está lutando pela sua herança, que não quer que o outro tome posse, alguém que tem suas propriedades, seus bens e não quer perder e quer uma ajuda para manter, ou uma pessoa preocupada com o outro que possa dilapidar a sua fortuna, é encarado como normal. Sim, ele é uma pessoa zelosa, uma pessoa que cuida, então é encarado como um comportamento normal. E eles, mas aqui são verdadeiros loucos. Não é pelo fato de ter. Eles tinham propriedades, eles tinham bens, eles tinham patrimônio e isso é direito de todos. O fato é o excessivo apego e as razões que levavam essas criaturas a se apegarem às suas propriedades, aos seus bens. Então, o que nós vamos observar na narrativa de Alfredo? Ele diz, são desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores, problemas da vida material, as questões materiais, do dinheiro, da posse. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Então não é o fato de ter, o fato é, eles entendo, nunca se preocuparam em uma providência espiritual, uma outra providência, que centraram o seu olhar único e exclusivamente sobre esses patrimônios. E também acusavam as outras pessoas de querer lapidar, de querer ficar com as propriedades, de querer o bem, de excessivo gasto. Essas pessoas, então, eles relacionavam os enganos dos outros, mas não falavam dos seus erros. Nenhum deles falou, olha, eu também desejei, eu também quis, ou eu explorei. Não, era só mesmo o que aquelas pessoas faziam. Vamos lá, boa noite, Luísa, boa noite, Sérgio, Gil, Yara, Brígida, Terezinha, Thelma, sejam todos muito bem-vindos, Rosângela, Cleusa, sejam muito bem-vindos, Silvia, a gente agradece muito
a companhia de todos. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. E seguindo então esse relato de André Luiz, Alfredo está dizendo a eles ali: procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho. Então ele deixou que aquelas 3 pessoas falassem para que aqueles aprendizes, no caso André Luiz e Vicente, tivessem uma ideia do comportamento das pessoas. Então ele disse para que vocês tivessem uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Então ele está falando de desequilíbrio por excesso de preocupação, por excesso de atenção ou centralização do pensamento em propósitos inferiores. Quer dizer, o grande mal é ficar preso a todas essas coisas materiais sem qualquer pensamento diferente disso. São pessoas que viveram única e exclusivamente pela vida material, pela propriedade, pelos bens. Continua ele a dizer: não é crime alguém se interessar pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Nunca foi crime alguém cuidar das suas propriedades, alguém querer sucesso material, alguém se ocupar do patrimônio da família. Não, não é esse o crime. Não há crime nisso. A questão é o que moveu essas pessoas a esse momento, a esse comportamento. Seria mesmo o desejo de proteção da família? Seria mesmo o zelo pelas coisas materiais a fim de que tivessem bem-estar, outros pudessem usufruir? O que é que movia essas 3 pessoas que tinham ido exigir alguns direitos que entendiam ter? Ele diz: o velhinho, que era o primeiro, da barba branca, que estava reclamando da herança que os primos queriam tirar. O velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão na tirania no campo. Então não era crime ter fazenda, não era crime, até na época da escravidão, a escravidão era permitida, né, na época, mas o maltrato não. O problema era esse com eles, essa tirania, aquele senhor de escravos que era desumano, que era maldoso. Então, essa era a dificuldade dessa criatura, porque ele poderia até ter essa condição e, no entanto, ser uma pessoa boa, uma pessoa reta, olhar aquelas pessoas que estavam na qualidade de escravos como seres humanos, com dignidade, e não explorando ou fazendo maldades. Então, o erro dele era simplesmente a tirania. Era um tirano na fazenda. O segundo, que é o cavalheiro que queria a herança, né? Ele disse, na verdade, ele não quer se proteger dos primos, ele deseja lesar os primos. Ele quer pegar o que é dos outros herdeiros. A herança era de família e a intenção dele não era se proteger ou o seu quinhão, a sua parte na herança. Ele queria abocanhar a parte das outras pessoas da família. E o terceiro caso, que era dessa senhora reclamando do marido, ele diz: a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou, que ela diz que teve só um desmaio e ela não entendia porque estava ali. Desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Então, no momento em que ela estava preparando para, na intenção de envenenar e tirar o marido de cena, foi que ela sofreu esse infarto e desencarnou. Então ela não estava preocupada com as filhinhas, a questão é que ela queria eliminar o marido, ela queria voltar para poder eliminar o marido. Então a gente vê que não é a situação de preocupação com família,
nem com os bens, nem com aquilo que se ganhou pelo trabalho, que se recebeu como uma herança, um merecimento, enfim, um prêmio, nada, tudo isso é permitido. A questão é o que é de verdade que estava movendo essas pessoas para que elas ficassem presas dentro da cena, dentro da situação. Então a gente vê que para os dois primeiros era uma questão mesmo de era a maldade, a tirania, a criatura severa demais que fazia sofrer muitas pessoas. O outro era a questão de querer lesar os outros herdeiros e ficar com a maior parte da herança. E a terceira era uma questão de querer se livrar do marido a qualquer custo, e ela queria continuar no seu intento, por isso ela queria voltar. Então a gente vê que todos querem voltar para continuar do ponto em que pararam, ou no mesmo ponto em que pararam, com as intenções que estavam movendo as suas atitudes. Essas intenções é que são condenáveis, não o fato da posse material, do cuidado com a família, não era esse o fato. Bem, vamos lá. Boa noite, Sônia, Fátima, Brígida, Regiane. Sejam todos muito bem-vindos. A gente agradece muito a presença dos amigos entre nós. Muito obrigada pela companhia. Eu tenho que agradecer aqui também a uma amiga, que eu não sei nem o nome, mas é uma amiga que está conosco nas nossas noites de estudo, que me presenteou com uma sacola cheia de lãs, deixou lá no União e Caridade para ser entregue a mim, foi entregue, agradeço muito, fiquei muito feliz com isso, muito obrigada. Vamos seguindo então, a gente precisa lembrar, porque embora eu não saiba o nome da pessoa, mas a gente tem que agradecer sempre, né? Vamos seguindo então. Alfredo dizia a eles, a respeito desses três que ele parou para conversar, e eles ouviram a conversa e depois souberam o móvel da ação deles, ele diz: conheço-lhes os processos um a um. Ele sabia exatamente do que ele estava falando, o que é que cada um pensava. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. O fazendeiro queria continuar sendo um tirano para com os seus empregados e os seus escravos, as pessoas na sua fazenda. O outro nobre queria explorar a família ainda roubando a parte da herança deles, e a mulher queria assassinar o marido. Então ele disse, olha, eles dormiram, eles despertaram de um longo sono, criaturas que ao desencarnarem não mantiveram a consciência, acabaram entrando nesse sono profundo, e ao despertar no mundo espiritual, queriam então, não perceberam a situação e pensavam estar num hospital e queriam voltar para continuar a sua vida, achando que podiam ali dissimular quais eram as suas intenções. Cada um alegou só alguma coisa positiva, mas não as reais intenções. André Luiz Silva estava assombrado. André Luiz estava bobo de ver a situação, né? Como as pessoas torcem, e até o fato de não perceberem, achando que estavam mesmo num hospital na Terra, ainda encarnados. Esses doentes demoram-se aqui. Como alcançaram o posto? Se eles estavam assim, alienados, quer dizer, como é que eles conseguiram chegar no socorro, naquele posto de que era um verdadeiro hospital? Então, como eles chegaram ali? E quanto tempo? Eles demoram-se aqui, quer dizer, quanto tempo ficam aqui? Alfredo então explica, André Luiz, que eles foram recolhidos em pior estado. Foram recolhidos, já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz,
a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então veja que o processo para muitas criaturas presas nesses quadros, o processo é longo, mas não é sem socorro. Não estão desamparados. Eles foram recolhidos em pior estado. Então alguém os alcançou em algum lugar onde eles estavam mais perturbados, mais demenciados. Alguém os recolheu. Não ficaram esquecidos, não foram esquecidos. Nós vimos que os caravaneiros de Maria, os lanceiros, aquela caravana que André Luiz vê no livro Nosso Lar, que ele conta que eles vão buscar criaturas em locais que já podem ser socorridos, que tem um mínimo de condição para socorro, eles recolhem. Então estes foram recolhidos e trazidos para aquele posto de socorro. Ali, qual foi o tratamento? Inicialmente, eles dormiram muito tempo, viveram momentos de um sono pesado, um sono profundo, por muito tempo. E à medida que despertaram, eles começam então a readquirir a memória, a lembrança, gradativamente dos fatos acontecidos. E esta memória ela vai se avivando cada vez mais. Na medida em que vão melhorando nesse quesito, é que eles serão então encaminhados lá dentro para um outro departamento, que é agora o departamento dos institutos magnéticos, aquela série de passes, de reharmonização, que eles vão precisar receber uma energia nova e recebendo esses auxílios, também vão recebendo esclarecimentos. Aí é que eles vão tomar pé da situação, da desencarnação, das propostas, da mudança. Tudo isso vai ser gradativamente. Naquele instante, eles não tinham condição de entendimento. Vamos lá então, mais um pessoal chegando. Kazuko, boa noite. Cida, boa noite. Chegou atrasada, mas aqui tá ótimo. É isso mesmo. Estamos juntos e isso é que importa. Continua então, nesse capítulo 21, ele encerra explicando isso, André Luiz, mas vai continuar no capítulo 22, nesse mesmo ambiente, que agora tem como título Os que Dormem, porque nós acabamos de ver que esses três viveram um período de sono profundo e já estavam despertos, conseguindo lembrar alguma coisa dos acontecimentos, da vida, dos seus. Então eles já tinham alguma coisa em resposta de atividade mental. E aqui eles vão em direção às edificações, onde André Luiz vai ter oportunidade de ver aqueles que dormem. Por isso o capítulo tem como título Os que Dormem. E André Luiz fica assim impressionado, tanto ele como Vicente, por conta das luzes. As luzes, à medida que eles avançavam na caminhada, as luzes iam diminuindo, até chegar à profunda escuridão. E André Luiz ficou, como isto, né? Que local é este? Ele estava assim, incomodado com aquilo, que as luzes diminuíam progressivamente. O que tinha acontecido? Será que havia uma pane na parte elétrica, né? Na iluminação daquele local? O que será que estava acontecendo? Eles estão ali sem entender bem. E diz ele que ele e Vicente estavam assustados com o acontecimento. E Alfredo e Aniceto e os outros pareciam não se incomodar. Não demonstravam surpresa por essa luz que foi diminuindo, chegando ao ponto da escuridão. Então ele diz, atingimos pavilhões diferentes que se estendiam em área de aproximadamente 3 quilômetros. André Luiz avaliou a extensão de pavilhões que tinham, uma coisa de 3 quilômetros. Olha, gente, são 3.000 metros, quantos pavilhões
cabem neste espaço. Imagine que sequência de, como se fosse dentro de um hospital, de blocos de atendimento, núcleos de atendimento, né? Anexos desse hospital. Por 3 quilômetros eles observavam então esses pavilhões, um em seguida do outro. E aí eles entraram num pavilhão e lá dentro, André Luiz, só havia sombras muito densas, estava tudo muito escuro dentro do pavilhão. Sombras muito densas era o que ele observava. E ele conseguia assim, distinguir muito vagamente, como se estivesse numa enfermaria muito espaçosa, com um teto, ele dizia, um teto sólido. Então ele percebeu, era um ambiente fechado, havia um telhado sobre a cabeça, um teto sólido, mas as paredes, no alto das paredes, elas eram semi-abertas. Então lá em cima, como janelas abertas, né? Espaços na parede que era para ventilação do ar, que permitia a passagem do ar. Então era um local estável, escuro, era uma construção sólida, como uma enfermaria, permitindo, contudo, que o ar circulasse ali entre aquelas pessoas. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Então ele notou o tamanho do silêncio que os trabalhadores faziam, né? Para não incomodar sequer, perturbar o sono daquelas pessoas. Então eles estavam trabalhando, mas em absoluto silêncio. E ele continua a dizer, Alfredo era o único a falar, ele era o coordenador, ele era o orientador, mas muito discreto nas palavras. Alfredo não falava baixo e o suficiente, não esticando muito a palavra para exatamente não perturbar aquele ambiente. Tudo me dava a impressão de um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. André Luiz tinha essa impressão, né? De que é daquele silêncio, aquele cuidado, aquele respeito que normalmente se tem nos cemitérios. Então a impressão que ele tinha era isso, um cemitério escuro, um cemitério à noite e as pessoas em total silêncio caminhando ali dentro. E um dos servidores, então, ele entregou a Alfredo uma pequena máquina, diz André Luiz, quer dizer, um aparelhinho que era um aparelhinho de sinalização luminosa. O meu pensamento, não está escrito isso na obra, é que seria algo semelhante ao código Morse que é enviado de um navio para outro, ou de cima de um farol para outro, que é só sinal de luz. E a pessoa que recebe a mensagem decodifica aqueles sinais, porque esse aparelhinho era um sinalizador luminoso. Então, naquela escuridão onde eles estavam, a comunicação se fazia dessa forma, né? A comunicação se fazia assim. Vamos lá, boa noite, Arionela, Divone, Luísa, Flávia, Marília, sejam todas muito bem-vindas, Cleide, é uma alegria estarmos juntos aqui. Então, continua ele a dizer desse aparelho de sinalização, que André Luiz não diz o nome, ele diz é um aparelhinho. E eles estavam no centro dos pavilhões. E ali é que se recolhem os irmãos ainda adormecidos naquele pavilhão onde eles estavam, recebe esse aparelhinho e ele observa que ali, segundo a informação de Alfredo, tinham quase 2.000 espíritos adormecidos, 2.000 pessoas que, pós-desencarnação, mantinham-se adormecidas naquele ambiente, como um grande pavilhão. Imagine a quantidade de pessoas, quase 2.000 pessoas desencarnadas, adormecidas, cada uma num leito e muito bem cuidadas. Mas estavam ali sem consciência, né, dos fatos. E Alfredo, então, explica a eles, vamos iniciar os trabalhos de assistência. Ao primeiro sinal luminoso,
acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. Então, Alfredo deu um sinal com aquele aparelho que ele recebeu do trabalhador e lâmpadas se acenderam naqueles pavilhões. Clarearam, ali era mantido escuro por causa do sono em que aqueles espíritos estavam se mantendo, né? Se mantendo. O despertamento era de cada um. Eles estavam se mantendo. Então, por conta disso, o ambiente favorecia a quietude, a essa possibilidade. E acendem as lâmpadas e André Luiz, então, diz que teve dificuldade de se dominar, porque ele teve uma primeira impressão, diz ele que foi uma primeira impressão de horror, porque ele viu extensas filas de leitos ao redor do chão, então baixinhos, né? Como vamos pensar até nos colchonetes, né? Colocados num pavilhão, são leitos baixinhos colocados ali. Ele viu filas de leitos ocupados por pessoas mergulhadas em profundo sono. Para ele não foi uma visão agradável. Vamos lembrar que André Luiz era médico, acostumado a ver uma enfermaria de hospital. No entanto, ele se impressionou, mas ele se impressionou foi com o semblante das pessoas, da maioria das pessoas. Eis que muitos tinham um semblante horrendo aos seus olhos, a sua descrição é essa. Poucos traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Então, significa que a grande maioria tinha as pálpebras abertas. Imagine aquele dormir de olho aberto, olho arregalado. Então, André Luiz ficou impressionado com aquela visualização naquele instante. E continua ele, em quase todos estampava-se-lhe nos olhos aparentemente vitrificados, aquele olhar parado. Quem já viu alguém que está dormindo e de olho aberto sabe que é assim, né? O olhar é parado, vitrificado. Então, ele diz ali, né, que aquele olhar vitrificado, ele simplesmente trazia na aparência um pavor, um doloroso desespero da morte. Era um olhar assustado, era um olhar aparentemente vitrificado, olhos abertos, mas que estampavam choque, estampavam horror aqueles olhos. Cadavérica palidez cobria-se-lhes a face. Tínhamos diante de nós centenas de perfeitas múmias. Ele se lembrou do Egito, quer dizer, criaturas pálidas, a maioria com expressão de medo, de pavor, poucos com ar de dormir serenamente, mas estavam ali, amparados, assistidos, como se estivessem num estado de choque, muitos deles. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Então, olha que ele fala nessa quantidade de pessoas que estavam ali, né? Quase 2.000, e raros os que pareciam tranquilos, dormindo naturalmente. A grande maioria tinha essa aparência que ele se impactou ao ver. E Alfredo então explica, infelizmente, não podemos atender a todos. Olha, a equipe que estava ali era uma equipe grande, 80 trabalhadores. Não dava para atender todo mundo, quase 2.000. Então Alfredo explica a eles de que, infelizmente, não vai poder atender a todos. André Luiz então perguntou, mas por quê? Né? Eram bastante trabalhadores. Por quê? Estamos aguardando um pessoal adestrado. Então havia necessidade de técnicos. Lembram-se que eles queriam os técnicos de sopro de cura? Estavam esperando esses técnicos, são os profissionais. Então também no mundo espiritual, muitas vezes, por mais que alguém queira fazer o melhor, ele precisa conhecer as técnicas de auxílio. Ele precisa saber como fazer, o que fazer na situação. Senão não vai ter a resposta, não vai conseguir realizar esse atendimento. Por isso ele disse, nós estamos aguardando
o pessoal adestrado, os técnicos. Tenho aqui, disse Alfredo, 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez, a uma só vez. Então ele tinha ali 80 colaboradores. Mas estes colaboradores, que não eram os técnicos que ele estava guardando, mas eram trabalhadores, eram pessoas de boa vontade, já sabiam alguma coisa, já conseguiam algum procedimento adequado, eles iam trabalhar, iam ajudar. Mas esses não conseguiu atender mais do que 5 doentes naquela investida, naquele momento de trabalho. Então veja que perde 2.000, se ele tem 80 que pode atender 5, dá para 400, não dá para mais do que isso. Já os técnicos conseguiriam agir mais, atender mais, com mais presteza, com mais eficácia, com mais eficiência, eles conseguiriam. Aqueles que estavam ali não conseguiam mais do que isso. E isso é muito bom da gente observar, porque no caso, né, a Casa Espírita usa passe, usa esse tipo de atendimento, que é uma transfusão de fluidos magnéticos. Então, saber que há um limite, que para aqueles que estão mais especializados, mais treinados, mais adequados, mais estudiosos, sabem como atender melhor sem se desgastar tanto, ele consegue atender mais pessoas com presteza. Outros que estão menos capacitados ou menos qualificados, menos potencializados, eles não conseguem tanto assim. Então a gente tem que perceber isso. E até o público que vai à casa espírita, muitas vezes, em busca do passe, tem que ter essa consciência de que aquele companheiro que está trabalhando ali como passista é um ser encarnado com limitações. Claro que o mundo espiritual está junto, é um trabalho de equipe, uma parte da equipe é encarnada e uma parte desencarnada. Cada um está lá com seu mentor, seus protetores, a equipe espiritual trabalhando junto, mas existe o lado do desgaste físico. Então, se não há necessidade do passe, a pessoa está bem, não tem por que ela ir à sala de passes, receber essa energia. Só o fato de estar ali em prece, estar no salão, estar ouvindo evangelho, estar vibrando no ambiente de vibração, onde os espíritos, mentores, protetores estão ali atendendo um a um, cada um no lugarzinho que está sentado é atendido, é socorrido, e se ele está bem, não há necessidade. O passe é mesmo um remédio. Então, não se precisa tomar remédio quem está bem, né? Deixa para quem necessita mais, quem está naquele instante precisando mais. E ali nós vemos Alfredo dizer que eles não vão conseguir atender todo mundo. Não vão. Eles vão atender só um pouco. Por essa razão, dos nossos 1980, que eram quase 2.000 que ele falou, são 1980 que estão ali internados. Dos nossos 1980 abrigados, separará os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los a tratamento intensivo. Ainda havia esse critério, já que a mão de obra era pouca, né? Não dava para os quase 2.000, eles fizeram uma seleção para atendimento, fizeram uma triagem. Quem nós vamos atender? Não dá para atender todo mundo. Então vamos atender aqueles onde o tratamento vai ter uma resposta mais rápida. Então aqueles que já estão próximos ao despertar, para que ele desperte mais rapidamente e possa ser encaminhado para outro setor, saindo daquela enfermaria onde se encontravam. Porque aqueles que estavam no sono profundo não
não tinham essa expectativa de um despertar rápido e seria muito desgastante. Então eles selecionaram 400. Imagine bem se aqui a gente vai para algum ambiente assim de atendimento e de repente as pessoas dizem, olha, nós vamos selecionar só tantas pessoas, porque não dá para atender a todo mundo e nós vamos selecionar só tantas pessoas. Nossa, vai ser pouco para todo mundo entrar em conflito ali, brigando pelo atendimento. E a gente vê que há razões, há situações de emergência, há situações que são prioritárias, né, para a tarefa. E no mundo espiritual não é diferente. Eles precisam dar conta da tarefa e vão fazer esse atendimento. E aí André Luiz já pergunta imediatamente, e os demais? Esse 1980, vamos tirar 400, fica sobrando aí 1480, né? Como é que ficam esses? Ele diz, recebem alimento e medicação mais densos uma vez ao dia. Então, eram espíritos que estavam precisando de medicamento, né? Medicamento fosse para o seu fortalecimento, para o seu despertamento, para a sua harmonização, eliminação de resíduos de doença, medicamento. E alimento mais denso, mais próximo na densidade das coisas materiais, que eles, por isso que ao despertarem não têm bem noção da desencarnação. Então recebiam, não estavam desnutridos, estavam sendo cuidados, mas esse cuidado a mais, que facilitaria o despertar para o encaminhamento, eles não estavam no roteiro de atendimento, mas não estavam descuidados. Estavam recebendo medicação e alimentação para entrar no procedimento cirúrgico depois. Então eles estavam aguardando. André Luiz então se inclina instintivamente para um abrigado do pavilhão que estava mais próximo dele, tentando examinar o estado fisiológico. André Luiz era médico na Terra, então ele queria observar o estado fisiológico daquele paciente. E é interessante o que ele relata, né? Como fazendo essa observação, ele diz, identifiquei calor orgânico. Olha só, calor. O corpo físico na morte, ele perde todo o calor, né? Ele perde a vitalidade, ele perde o calor. Mas o corpo espiritual mantém, porque ele tem vitalidade, ele tem um tanto de calor. Claro que menos que a matéria orgânica densa para nós aqui, mas ainda assim André Luiz também estava em perispírito, conseguia avaliar o outro e percebeu esse calor orgânico. Pulsação regular significava que o coração estava batendo. Quer dizer, o organismo, a fisiologia estava funcionando. Pulsação regular. Movimentos respiratórios. Então ele observava, né, o ar faro, o tórax que sobe, que desce, ele percebia essa movimentação. Aquela criatura estava respirando. Embora a extrema rigidez dos membros. Então ele observou isso. Os membros, braços e pernas estavam rígidos, tórax funcionando, coração pulsando, né, batendo, trabalhando, e isso gera calor. Se há funcionamento, se há movimento, há calor sendo gerado naquele corpo. Mas havia rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade catalética. A catalepsia é o enrijecimento de membros, pernas ou braços. Então, aquele paciente que ele estava examinando estava dentro desse quadro que ele observava. Indescritível impressão apoderou-se de mim, porque, meu Deus, ele estava percebendo um ser humano com funções
tudo funcionando e, no entanto, paralisado. E ali ele vai, então, procurar no Aniceto. O Aniceto era o seu orientador. Né? Alfredo era o dirigente da instituição e Aniceto era o orientador de André Luiz. Explicar-me, por Deus, ele está aflitíssimo para entender tudo isso. Que vemos aqui? Estamos acaso na morada da morte depois da morte? Porque pela inércia que a pessoa estava, ela estava com os membros enrijecidos e disse, mas meu Deus, se ele já morreu, ele está morto de novo? Como é isso? E como esse corpo? Porque a gente sabe, o espírito permanece, o corpo é que perece. Então ele estava num corpo, embora André Luiz observando sinais vitais, vamos dizer assim, naquele corpo espiritual, havia esse enrijecimento. Ele disse, será que nós estamos de novo, né, na morada da morte, depois da morte, quer dizer, no mundo espiritual? E Aniceto então sorriu ali e vai explicar a André Luiz aquela situação dizendo, sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. É o espírito que permanece naquele quadro. É isso que então Aniceto começa a explicar a André Luiz, dizendo, aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. Então, naquela instituição, Campo da Paz, André Luiz estava em um pavilhão, vamos lembrar que eram 3 quilômetros de pavilhões sequenciais. Esse aqui são milhões de espíritos que dormem, adormecidos dentro daquele quadro. Mas quem são esses e por que se encontravam nesse estado no mundo espiritual? Socorridos, amparados, porém desligados dos acontecimentos, mergulhados naquele sono profundo. O que é que levou essas criaturas a esse quadro? Porque se nós vamos lembrar do próprio André Luiz, ele não viveu essa experiência. Lá na obra Nosso Lar, nós vamos ver que ele vagueia, né? Ele fica na região umbralina, ele está ali em conflito, vagueando por todo lado, ouvindo e vendo pessoas, lúcido, ele não teve esta experiência, e ele é recolhido daquela região, lúcido assim. No entanto, estes aqui, não, eles foram recolhidos dormindo e continuam dormindo. Por isso que, tanto na desencarnação quanto na reencarnação, nós não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo dentro da mesma situação. Qualquer afirmativa nossa de dizer está assim ou está assado, ou reencarnou por isso ou por aquilo, não é real, não é verdadeiro. Porque existe muita diferença de criatura para criatura, de vida para vida, de situação para situação. Então, para nós, nós vamos ver aqui a razão. Antes, o nosso boa noite ao Dirceu, a Marina, ao José, sejam todos bem-vindos. É uma alegria para nós, Irene, sejam todos bem-vindos, Maria Leia, que nós não vimos, Luísa, sejam muito bem-vindos. E vamos continuar nessa afirmativa, então, de Aniceto, nessa explicação, porque ela é importante para que a gente entenda todas essas variáveis. E entenda que cada um de nós colhe exatamente o que semeia e vive exatamente como pensa. Por isso que eu disse que René Descartes fala, penso, logo existo, e eu sempre complementei a frase dele, ousadia nossa, mas faz parte da minha maneira de raciocinar. Penso, logo existo, mas existo conforme penso. A minha vida se desenrola em cima da forma como eu penso e, consequentemente, ajo. Seja a vida material, ou seja, aqui do mundo encarnado, ou seja a vida espiritual. Ela é resultante do nosso mundo mental e das ações que este mundo mental provocou que fizéssemos na vida, quer encarnada, quer desencarnada.
Então aqui nós vamos ver exatamente isso, quando ele explica, né? São criaturas, esses milhões que estavam adormecidos. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e especialmente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, duas causas levaram esses espíritos a essa condição, né? Essa condição pós-morte do corpo físico. Primeira, nunca fizeram o bem, nunca se ocuparam de um trabalho no bem em torno de si. É interessante, né? Interessante porque a gente vê assim, não precisamos ir longe para fazer o bem. Em torno de nós, onde estivermos, em cada momento, local que estivermos, com quem estivermos, se surgir uma oportunidade de fazer o bem, vamos fazer o bem. É isto que esses espíritos não aprenderam, nunca olharam em torno de si, mergulharam em si mesmos. Por isso essa dormência, a dormência para com a vida, para com as outras criaturas, dizendo simplesmente, né? Nunca se entregaram ao bem ativo, a fazer o bem, e renovador, porque o bem renova a nós mesmos, em torno de si, e especialmente, a causa primeira seria essa, que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Muitos pensam assim, morreu, acabou, não tem mais nada. A Cláudia nos questionando a respeito de que os católicos acreditam muito no dormir depois da morte, seriam estes católicos? A Cidinha questionando os evangelhos. Gente, presta atenção, né? A questão de religião. A religião influencia o nosso pensamento. Mas não é verdade que todo católico acredita que vai dormir, vai ficar dormindo depois da morte. Não. Eles acreditam, os católicos todos acreditam num céu, no inferno, no purgatório, acreditam nessa experiência de vida, de encontrar os anjos, de estar ao lado do Senhor, da mesma forma que os evangélicos acreditam que vão estar junto do Senhor, que serão amparados de alguma forma. E então é conforme aquilo que nós colocamos como verdade em nossa mente. Né? Nem porque os espíritas acreditam nessa continuidade, mais do que acreditam, né? Sabem, porque existem os testemunhos da continuidade da vida além da vida, nem por causa disso espírito estaria livre dessa situação. Viram o quesito ali? Fazer o bem em torno de si? Quantos se dizem espíritas e não têm este comportamento de estender o olhar, de ajudar a criatura, a outra criatura necessitada? E quantos que dizem não ter religião são extremamente generosos, caridosos com os outros? Então, como vamos julgar? Não adianta. É a vida de cada um. A questão religiosa ou filosófico-religiosa, ela influencia. Cada um imagina, né? Cria o imaginário, o imaginário religioso, ela tece com essas informações que ela tem dentro das filosofias religiosas. Agora, depende do quanto ela abraça, né? Do quanto ela abraça isso como verdade, o quanto ela se apega a isso como realidade, porque é isso que ela vai viver. É cada um conforme a sua obra mesmo, como disse Cidinha. Nós vamos colher o que semeamos, e cada um de conformidade com o que pensa, o que faça. Por isso que nós dissemos, penso, logo existo, mas existo conforme penso. Nosso mundo está aí. E nada garante que vamos lembrar Jesus? Num momento em que Jesus diz que não adiantava dizer Senhor, Senhor,
nem vestir a libré do Senhor para entrar no reino dos céus? Vamos voltar a esse momento do ensino de Jesus, quando dizia Senhor, Senhor, que era uma expressão de aceitação, de religião, né, de abraçar uma filosofia, um modo de vida, e nem vestir a libré do Senhor, porque nem todo empregado que dizia sim, Senhor, para o seu Senhor, dono da casa na qual ele trabalhava, verdadeiramente cumpria o que o Senhor mandava. Né? O mordomo da casa, aquele que era o gerente dos bens, ele dizia sim, Senhor, mas nem sempre ele fazia o que aquele Senhor queria. Nem sempre ele cumpria. E ele diz, não basta vestir a libré do Senhor. O que era a libré? Era a túnica que identificava a casa. E quando nós estamos falando casa, estamos falando vamos dizer, na dinastia que ele servia. Tal pessoa importante teria o seu brasão, o outro teria o seu brasão, e eles eram identificados pela roupa, com o brasão, com as cores daquela família. Como na Escócia nós temos aquelas madras xadrezes, né, das saias, que identificam, das estolas, que identificam o clã. Então Jesus disse, não basta vestir isso para você ser realmente desse clã. Então, trazendo o que Jesus queria trazer era para a nossa vida de espírito. Ele usou algo material que as pessoas conheciam para falar do espírito. Não basta dizer Senhor, Senhor. Então, não basta abraçar a religião, não basta estar participando dos cultos dessa ou daquela religião, que fazem desta criatura verdadeiramente uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, uma pessoa convicta, uma pessoa que cumpre integralmente as suas tarefas espirituais. Por isso falava do bem, porque no fundo todas elas vão pregar o bem. Então falava-se do bem. Pessoas que não fizeram isso voltaram-se para si mesmo. Então elas estão agora trancadas em si mesmo nesse sono profundo. Vestiu a libré, então abraçou esse crachá religioso, esta religião, nos identificamos pelos crachás. Não garante para nós nada, se não cumprirmos o que está proposto. Então o reino dos céus é para aqueles que se assemelham à simplicidade das crianças, a inocência das crianças, a pureza dos corações e as atitudes desinteressadas, atitudes mais fraternas. Esse é o reino dos céus. Então nós vemos como é interessante que isso tem continuidade, e se nós ficarmos com essa ideia de tal religião é isso, tal religião é aquilo, não chegaremos mesmo a essa verdade. Nas obras de Chico, aquelas das cartas familiares, que tem muitos livros dele, né, que ele escrevia, psicografava as cartas para famílias. Então, nós vemos cada um contando o mundo em que ele estava, como ele foi atendido, o que ele verdadeiramente viveu, como foi recebido, em que situação estava. Então, existem pessoas que... Há um caso do rapazinho, família judia, aqui de São Paulo, e ele disse que ele chegou e foi recebido pelo avô judeu. Ele disse que ele estava na Jerusalém espiritual. Veja, a religião dele, ele era um praticante da sua religião, do judaísmo, e ele se viu, depois da desencarnação, na Jerusalém espiritual, num ambiente semelhante a Jerusalém material, recebido por judeus, com as tradições, as honrarias, com a recepção pertinente ao seu modo de entender a vida. E assim é, cada um está sendo recebido, está sendo acolhido, amparado,
dentro daquilo que não fere a sua consciência. Nós vimos os 3 casos de pessoas que foram pedir alguma coisa e como Alfredo as tratou, sem ferir a consciência e nem fazer acusação, até que possam ter a consciência de si mesmo, dos próprios atos, receber toda a ajuda possível. Nós vamos ter que parar por aqui agora que eu observei até a nossa hora. Hoje a Cidinha esqueceu de nos dizer que a hora estava chegando. E por conta disso nós atravessamos aí 1 minuto. Mas agradecemos muito a companhia. É interessante olhar esse quadro todo que André Luiz está descrevendo para nós, porque é bom que a gente ocupe a vida com coisas boas, siga as mensagens do bem, lute pelo bem, porque é só isso que conta em nosso favor. Nada mais. É isso que vai contar para o nosso despertar mais consciente, mais tranquilos, mais cumpridores dos nossos deveres. Vamos encerrando hoje com a nossa prece de cartas, agradecendo muito a companhia dos amigos, são muitos, e pedindo mesmo que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos possibilite crescer para Deus. Essa é a proposta. Vamos então à nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até amanhã, se Deus quiser.